Pessoal, entrando agora na parte fisiológica, nós vamos entrar na filtração glomerular, certo? Então, no processo de filtração do sangue realizado nos rins, mais ou menos 180 litros são filtrados nos nossos rins, certo? Ai, professora, significa que a gente tem 180 litros de sangue? Não, né? Pelo amor de Deus. Os nossos, cerca de 3 litros do nosso sangue, ele vai ser filtrado por dia, cerca de 60 vezes, tá? Isso dá aí uns 180 litros sendo filtrados. E cerca de 1,5 são eliminados como urina todos os dias, tá? Portanto, cerca de 178,5 litros do sangue filtrado são reabsorvidos, certo? Então, fica claro que no processo de filtração do sangue, algumas substâncias são filtradas completamente, algumas são filtradas e reabsorvidas parcialmente e algumas são filtradas e reabsorvidas totalmente. E algumas são filtradas e secretadas após a filtração. Esse é o processo de filtração glomerular. Eu acho que eu deixei um erro aqui. Espera aí. Ou não? Não, deixei não. Olha, eu apaguei a figurinha, não acredito não. A figurinha que tem lá no Guyton, explicando isso aqui bem direitinho. Então, vem passando. Tem substâncias que vão ser filtradas totalmente do sangue e aí são eliminadas na urina. Outras, né, ou seja, tem só uma setinha lá de saída, não tem setinha de retorno na figura que tinha. Outras são filtradas, mas são reabsorvidas parcialmente, então tem parte que vai seguir, tem parte que vai voltar para o sangue. Outras são filtradas e reabsorvidas totalmente, é o caso da glicose, ela vai ser filtrada, mas ela vai totalmente ser reabsorvida, então nada vai sair na urina, certo? Nenhuma porção parcial, como o caso anterior. E outras são filtradas e também são secretadas após a filtração. Então vai ter a setinha da filtração e vai ter a setinha vindo da secreção, certo? Esse é o processo de filtração glomerular. Os fatores que vão determinar se uma substância vai ser filtrada ou não são, primeiro, as estruturas de tamanho muito grande, ou seja, células e proteínas, elas não conseguem passar através dos podócitos, então a gente tem aquela filtragem inicial. E segundo, das substâncias que conseguem ultrapassar a barreira dos podócitos, a carga das substâncias, né? Então, substâncias carregadas negativamente são mais dificilmente filtradas, enquanto as neutras e as carregadas positivamente são mais facilmente filtradas por conta da composição da membrana, né? O fosfato ele não tem uma carga negativa, então ele vai ter uma repulsão com substâncias de carga negativa. Então aquelas de carga positiva e neutra, elas são mais facilmente filtradas. Então são os dois componentes que vão interferir aí nesse processo de filtração. Tamanho, o que for muito grande não vai passar, e a carga. Então, a gente tem aqui, né, o glomérulo nessa maximização. Temos aqui a arteríola aferente, onde chega o sangue que vai ser filtrado. Ela vai se dividir nos capilares que vão formar o glomérulo. Observem que sobre o glomérulo a gente tem os podócitos, né, que são essas estruturas que formam como se fossem as pernas do polvo, que vão formar fendas por onde a filtração dessas substâncias grandes acontecem. E aí o que foi filtrado nesse glomérulo sai através da arteríola eferente, certo? Para entrar na estrutura tubular. Então, como é que essa filtração ela vai acontecer? Por quê? Que o sangue que está aqui nas arteríolas aferentes e que vai formar o aglomerado capilar que forma o glomérulo, ele vai sair do sangue, do capilar, para o espaço de Bowman para seguir para a estrutura tubular. O que é que favorece isso acontecer? Isso vai acontecer por uma diferença de pressão que existe dentro do corpúsculo renal, certo? Então, nós temos aqui uma pressão hidrostática, certo? Da cápsula, que normalmente é ali 15 milímetros de mercúrio ou 18, lá no Guyton tem 18, certo?
nós temos uma pressão oncótica, que é entre 30 a 32 milímetros de mercúrio, e nós temos a pressão hidrostática, que é entre 55 e 60 milímetros de mercúrio. Quando a gente faz a subtração dessa, que é a pressão hidrostática, é a que força a saída do sangue do capilar para o espaço de Bowman, e a pressão da cápsula dos podócitos, né? E também a pressão oncótica da concentração do sangue é o que favorece manter o sangue dentro do capilar. Então a gente tem que fazer a subtração, a diferença daquilo que favorece a saída das substâncias menos aquilo que favorece manter essas substâncias dentro do sangue. Então essa saída sai porque a gente tem uma pressão maior para que saiam as substâncias, que a gente vai já ver em melhor detalhe. Então, quando a gente faz, né, o saldo, a gente tem 10 milímetros de mercúrio de pressão hidrostática empurrando esse sangue para fora dos capilares, ou seja, para o espaço de Bowman, que vai seguir aqui para a estrutura tubular, certo? Então, o que favorece que isso aconteça, a filtragem glomerular, é a presença dessa diferença de pressão. Então, sabendo os parâmetros para a filtração glomerular de substâncias, a gente pode definir de forma geral que a filtração glomerular é a passagem das substâncias do sangue que atendem aos parâmetros, ou seja, são substâncias pequenas, são substâncias em sua predominância de carga positiva ou neutra, certo? Podemos ter a passagem de substâncias de carga negativa? Sim, mas elas não são predominantemente filtradas, certo? Então, elas vão atender aos parâmetros do tamanho e da carga e vão passar dos capilares para o espaço de Bowman, certo? Porém, para que ocorra essa passagem de substâncias do glomérulo para o espaço de Bowman, é necessário que exista uma diferença de pressão. Destacam-se dois tipos de pressão nesse processo. A pressão osmótica, ou também chamada pressão oncótica, certo? E a pressão hidrostática. Essa diferença de pressão aqui não é característica só do processo de filtração glomerular, não, certo? Isso aqui também está envolvido lá. Como é que o sistema linfático consegue, né, drenar o sangue? Também através de diferença de pressão. Então, compreender esse processo é importante para todo o funcionamento do organismo, certo? Então, a pressão oncótica equivale à pressão exercida pela presença de proteínas no sangue. Essas proteínas dentro dos vasos, elas promovem o surgimento dessa pressão oncótica, que pressiona o sangue a permanecer dentro dos vasos, ou seja, para que não aconteça a filtração glomerular, que ela quer que fique tudo ali dentro do sangue, que ele não saia. Então, ela desfavorece que aconteça a filtração glomerular, a pressão oncótica. Já a pressão hidrostática vai ser a pressão exercida pelo líquido sanguíneo para que este saia do vaso, ou seja, saia do capilar, portanto, favorecendo a filtração glomerular. Então, a gente tem aqui o vaso sanguíneo, isso aqui é em situação normal dentro do organismo, certo? Então, vamos supor que você tem aqui o glomérulo, tá? Então, a gente tem aqui o vaso sanguíneo, tem o fluxo de sangue e nós temos a pressão hidrostática, que está aqui em verde, que é o que favorece a saída das substâncias desse sangue para esse espaço aqui intersticial. Na situação do corpúsculo renal, esse espaço é o quê? O espaço de Bowman, né? De Bowman ou de Bowman. Então, a gente tem essa pressão hidrostática para a saída dessas substâncias para o espaço de Bowman. E também a gente tem a pressão oncótica, que já vai no sentido inverso, que devido à alta concentração de substâncias proteicas, ela vai aumentar essa pressão osmótica dentro desse vaso, desfavorecendo a saída do conteúdo dissolutos desse vaso para a filtração glomerular, ou seja, ela desfavorece a filtração glomerular. Então, não saem substâncias se nós dependêssemos apenas da pressão oncótica, certo? Então, nós vamos precisar que exista uma pressão hidrostática maior que a pressão oncótica para que essas substâncias saiam do sangue para o espaço de Bowman.
Então, o equilíbrio das pressões no glomérulo é dado pela pressão oncótica de 32 milímetros de mercúrio, certo? Pela pressão hidrostática, que é ali aproximadamente 60 milímetros de mercúrio, e ainda a pressão da cápsula de Bowman, né? Então, o próprio espaço de Bowman, ele confere uma resistência à saída dessas substâncias. Então, aquela resistência extra que a gente viu na primeira figura, que nós discutimos, de 15 milímetros de mercúrio ou 18, né, que é o que coloca o Guyton, ela está associada a essa resistência do próprio espaço de Bowman, certo? Então, ele confere como se fosse uma barreira à passagem dessas substâncias. Então, ela vai ser também desfavorável à filtração, que tem aí cerca de 18 milímetros de mercúrio. Portanto, a gente tem 60 milímetros de mercúrio favoráveis à filtração, que é a da pressão hidrostática, e temos 32 milímetros de mercúrio mais 18 milímetros de mercúrio desfavoráveis à filtração. Esse 32 da pressão oncótica e esse 18 da pressão capsular da própria cápsula de Bowman, né? Do espaço ali que confere certa resistência. Então, quando a gente faz os cálculos, a gente pega o que é favorável menos o que é desfavorável, né? Menos a pressão oncótica, menos a pressão capsular, que vai dar aí um saldo de 10 milímetros de mercúrio. Então, a gente tem 10 milímetros de mercúrio favoráveis à ocorrência da filtração glomerular. Assim, o sangue é filtrado e o líquido resultante, que vai ser a água mais diversas substâncias, cai no espaço de Bowman, e esse líquido é o que a gente chama de filtrado glomerular, certo? Então, observem aqui, suponham que essa bolinha é o glomérulo, né? Isso é o emaranhado de capilares. Dentro dele, a gente tem a pressão oncótica de 32, que impede a saída de substâncias, e aqui na própria cápsula, a pressão capsular, ela confere uma resistência à passagem dessas substâncias. Por quê? Porque são meios diferentes, né? Então, é uma resistência natural de cerca de 18 milímetros de mercúrio. Então, esses dois estão aqui desfavorecendo que o processo de filtração aconteça, porque eles querem manter as substâncias dentro da corrente sanguínea. No entanto, nós temos a pressão hidrostática, que é de aproximadamente 60 milímetros de mercúrio, que já favorece a saída dessas substâncias do sangue para o espaço de Bowman. Então, diminuindo aquele que quer que saia daqueles que não querem que saia, a gente tem um saldo de 10, né? De 10 milímetros de mercúrio, que favorece a saída das substâncias, portanto, favorece o processo de filtração glomerular, formando o que nós chamamos de filtrado glomerular. Então, o filtrado glomerular, tenham em mente que não é ainda a urina, certo? Outro fator que influencia o processo de filtração glomerular, além da pressão, é o fluxo sanguíneo renal, né? O fluxo sanguíneo renal, ele é igual à pressão da artéria renal menos a pressão venosa renal. Isso dividido pela resistência vascular renal. Então, a gente tem que o fluxo sanguíneo vai ser igual à pressão arterial renal menos a pressão venosa renal, dividido pela resistência vascular renal. Dessa forma, a partir da matemática, né, o que é que a gente consegue observar? Que a pressão arterial menos a pressão venosa, né, vão ser diretamente proporcionais ao fluxo sanguíneo, né? Tá aqui um para o outro, diretamente proporcional. Se eu tenho algo na matemática diretamente proporcional, significa que quanto maior, né, vai ser essa pressão, a diferença entre a pressão arterial e a venosa, maior vai ser o meu fluxo sanguíneo, certo? Se eu tenho, por exemplo, estou trabalhando aqui com uma mangueira, a mangueira está saindo pouca água. Se eu peço para ligar a bomba d'água faz o quê? Ela aumenta a pressão, né? Então, se ela aumenta a pressão, sai muito mais água, certo? Então, aumentei a pressão, eu aumento o fluxo sanguíneo. São grandezas diretamente proporcionais. Enquanto a resistência vascular não está dividindo ali, ela vai ser inversamente proporcional ao fluxo sanguíneo.
Portanto, quanto maior a resistência vascular, menor o fluxo sanguíneo. Então, se eu tenho ali um bloqueio imposto à luz de uma mangueira, se eu estou ali com a mangueira, eu coloco, sei lá, ela diminui de tamanho, eu aperto, eu coloco o dedo, vai diminuir a luz daquela mangueira, o espaço por onde a água está passando. Eu criei uma resistência na saída daquela água. Se eu aumentei a resistência e ela é uma grandeza inversamente proporcional ao fluxo, eu reduzi o fluxo, né? Um aumenta, a outra diminui, certo? Então, se eu diminuo a resistência, se eu pego a mangueira que está bem dura e eu uso, né, uma ferramenta para deixar ela mais maleável na ponta, eu diminuir a resistência da extremidade dessa mangueira. Se eu diminuir a resistência a uma grandeza inversamente proporcional, o fluxo sanguíneo ele vai aumentar, certo? Portanto, existem duas situações em que ocorre uma interferência na taxa de filtração glomerular: variações na pressão e variações na resistência vascular. Isso é que vai afetar o fluxo sanguíneo. Se eu afeto o fluxo sanguíneo, consequentemente eu vou afetar a taxa de filtração. Se eu tenho mais sangue passando pelo glomérulo, eu vou aumentar a taxa de filtração, porque mais sangue está passando por aquela região. Se eu diminuo a passagem de sangue pelo glomérulo, que é quem realiza a filtração glomerular, eu diminuo a passagem de sangue, eu diminuo a quantidade de sangue que é filtrado, certo? Portanto, diminuo a taxa de filtração. Então, uma pressão hidrostática mais favorável favorece um maior fluxo, portanto, aumenta a taxa de filtração. Quanto à resistência, né? Se eu tenho uma pressão hidrostática maior, vou favorecer um fluxo maior, vou favorecer uma maior taxa de filtração. E na segunda coisa que pode interferir nessa taxa de filtração, a gente tem a resistência. Enquanto a resistência, existem regiões dos vasos em que pode haver uma maior ou menor resistência. Quando eu tenho uma maior resistência, inversamente proporcional, tenho um menor fluxo sanguíneo e vice-versa, né? Se eu tenho uma menor resistência, eu vou ter um maior fluxo sanguíneo, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, estas regiões, elas são estão predominantemente ocorrendo nas arteríolas aferentes e eferentes, essas modificações da resistência vascular, certo? Para que ocorra uma boa filtração, é necessário que exista um fluxo sanguíneo nesse glomérulo equilibrado. Portanto, há uma maior resistência nas arteríolas aferentes e eferentes. Para quê? Se eu tenho uma resistência maior na arteríola onde entra o sangue e na que sai, elas têm uma resistência maior, então eu reduzo o fluxo nelas, não é? Se eu estou reduzindo o fluxo nelas, o sangue que entrou dentro do glomérulo, né? Visualizem, aferente, glomérulo, eferente. Reduzir o fluxo nas entradas e saídas. Então, esse sangue ele vai ficar muito mais tempo dentro do glomérulo. Se ele fica mais tempo ali dentro, ele vai sofrer mais filtração, ou seja, a taxa de filtração vai ser maior, tá? Então, para que ocorra uma boa filtração, é necessário que exista um fluxo sanguíneo nesse glomérulo equilibrado. Portanto, vai haver uma maior resistência nessas arteríolas de entrada e de saída para manter esse fluxo sanguíneo por mais tempo no glomérulo, favorecendo uma filtração equilibrada. No entanto, existem situações em que essa filtração não vai estar de forma equilibrada e aí o corpo vai sinalizar de maneiras diferentes para quando a gente necessite fazer mais filtração ou diminuir a filtração do sangue, certo? Então, vamos visualizar aqui. Então, por exemplo, em algumas situações, os níveis de resistência das arteríolas, elas vão variar, né? Dependendo dos processos de vasoconstrição e vasodilatação, que vão influenciar diretamente na filtração glomerular. E isso depende da sinalização do corpo, né? O corpo sinaliza a liberação de substâncias que ou vão vasocomprimir ou vão vasodilatar. Então, por exemplo, quando eu tenho uma vasoconstrição, visualizem a imagem anterior, em condições normais, as duas estão lá, né, com uma resistência relativamente aumentada para manter o sangue por mais tempo dentro do glomérulo e favorecer a filtração glomerular. Em determinadas situações, eu posso ter uma vasoconstrição
apenas da arteríola aferente, se eu aumento a resistência da arteríola aferente, eu vou diminuir o fluxo sanguíneo, né? Aumentar a resistência nela, portanto eu reduzo o fluxo sanguíneo dela, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu reduzo o fluxo sanguíneo nela, chega menos sangue no glomérulo e reduz a taxa de filtração glomerular. Eu vasocomprimir a arteríola aferente. Se eu vasocomprimir, eu aumentei a resistência. Quando aumenta a resistência, cai o fluxo sanguíneo. Então, vai chegar menos sangue nesse glomérulo. Se chega menos sangue nesse glomérulo, eu reduzo a filtração glomerular. E quando é na oposta, né, na de saída. Então, quando se tem a vasoconstrição da arteríola eferente, há um aumento da resistência, né? O processo de vasocomprimir, ele vai aumentar a resistência. Vasodilatar vai diminuir a resistência, certo? Então, quando faz a vasoconstrição da arteríola eferente, há um aumento da resistência nela, portanto, uma redução do fluxo sanguíneo nela. E assim o sangue fica mais tempo no glomérulo, aumentando a taxa de filtração glomerular. Então, varia aquilo que o corpo está precisando. Eu quero que reduza a taxa de filtração glomerular. Então, eu vou vasocomprimir aqui a arteríola aferente, porque eu quero que reduza a taxa de filtração glomerular. Mas, na outra situação, eu quero que aumente a taxa de filtração glomerular. Então, agora eu vou vasocomprimir a arteríola eferente. Vasocomprimindo, eu faço o quê? O aumento da resistência dessa arteríola. Aumentou a resistência, vai diminuir o fluxo sanguíneo por ela. Se eu diminuo o fluxo sanguíneo por ela, o sangue que está entrando aqui com o fluxo normal, ele vai passar mais tempo dentro do glomérulo, porque ele sai mais lentamente. Portanto, se ele fica mais tempo aqui dentro, né, que foi o que a gente viu nas condições normais, aumenta a taxa de filtração glomerular. Ok? Pode acontecer, mas é como tudo que acontece no nosso organismo. Se nossa pressão baixa, porque a gente está lá doando sangue, né? A gente se deita para o nosso organismo conseguir controlar. Então, para romper, porque teve uma alteração muito grande. Você já estava com tecido lesado, estava com processo inflamatório, alguma doença renal, né? Tem uma faixa, né, que os próprios rins conseguem compensar, se aumenta ou diminui. Exatamente, aí eles que conseguem. E é uma faixa bem grande, né? Tem os gráficos, tem os gráficos mostrando, tem uma variação bem grande que ele consegue controlar essa taxa de filtração, certo? Vixe, eu não passei de novo. Vou passar. Pronto, a segunda situação já vai ser a vasodilatação, né? Que não é nem mostrada lá no livro, mas também pode acontecer, certo? Então, quando ocorre uma vasodilatação da arteríola eferente, né, a de saída, se vasodilator reduziu a resistência, se reduziu a resistência inversamente proporcional, aumenta o fluxo sanguíneo por ela. Consequentemente, o sangue passa muito rápido pelo glomérulo, reduzindo a taxa de filtração glomerular. Então, se eu venho aqui na arteríola eferente e eu realizo o processo de vasodilatação, eu diminuo essa resistência, né? Cai a resistência da arteríola eferente. Se cai essa resistência, sobe o fluxo sanguíneo. Então, o sangue ele vai passar muito rápido. Se o sangue ele vai passar muito rápido, eu vou reduzir a taxa de filtração glomerular. Por quê? Porque o sangue está ficando muito pouco tempo dentro do glomérulo, certo? Não dá para filtrar, porque ele está passando muito rapidamente, certo? Oi. Dos vasos dilatadores? Eu fico pensando se vaso dilata, né? Seria uma questão sistêmica, seria uma coisa mais específica? Não, é sistêmico, porque a gente tem os sistemas dos barorreceptores, né, que detecta ali a pressão arterial e tudo mais. Então, eu tô com a minha pressão arterial muito elevada. Eu preciso remover o sódio quase que completamente do meu sangue. Então, eu quero que o sangue que está rico em sódio, ele seja mais
filtrado. Tá entendendo? Então, se eu quero que aumente a taxa de filtração glomerular, eu vou realizar os mecanismos que favorecem um aumento da taxa dessa filtração glomerular. Então, vem aqui e vou vasodilatar a aferente, né? Porque nessa situação, vasodilatando a aferente, eu vou ter um aumento do fluxo sanguíneo passando por esse glomérulo, né? Se eu tenho um fluxo sanguíneo maior para uma luz do vaso eferente do mesmo tamanho, eu vou vou aumentar o fluxo sanguíneo na região do glomérulo, ou seja, eu vou aumentar a taxa de filtração glomerular. E aí depende da sinalização do organismo. Se eu estou com a minha pressão elevada, eu vou vasocomprimir, como no anterior. Se eu estou com a pressão elevada, eu não vou vasocomprimir. Então, o corpo vai escolher o quê? Liberar um óxido nítrico, vai liberar um vasodilatador, entendeu? Para realizar esse processo. Que em ambas as situações, se eu vasocomprimo, seja, se eu vou vasocomprimir a aferente, eu vou diminuir a taxa de filtração. Então, eu quero reter o sódio, a minha pressão está caindo, eu quero reter. Então, eu quero diminuir a capacidade de filtração glomerular, então eu vou vasocomprimir a aferente. Não, minha pressão está elevada, eu quero me livrar do sódio. Então, eu vou vasocomprimir aqui a eferente para aumentar a taxa de filtração glomerular. Tanto vasocomprimindo como vasodilatando, a gente tem duas situações, de reduzir a filtração e de aumentar a filtração. Essa é a situação quando vasocomprime. Aqui é quando a gente vasodilata. Se eu estou com pressão elevada, não é interessante vasocomprimir um vaso, né? Vasoconstrição, fazer a vasoconstrição de um vaso. Por quê? Porque esse sangue pode vir com uma pressão muito elevada e pode acabar rompendo ali a artéria, né? A aferente, a artéria eferente, onde a gente realiza esse processo de vasoconstrição. Então, o organismo vai escolher liberar no sangue um vasodilatador, certo? Vai depender daquilo que o organismo precisa. Deu para entender? Pronto. Eu vi, doutora, no material oxinar, por exemplo, que os diuréticos de alça, a furosemida, ela vai atuar na alça direita, especificamente na parte ascendente. Na parte ascendente, teoricamente, você ia ter mais absorção de eletrólito, né? Aí, esse diurético, ele faz com que o corpo não absorva esses eletrólitos. Se não absorve, você excreta na quantidade, então a sua pressão fica diminuída. Aí tem o hidroclorotiazida, que ele tem uma ação um pouquinho menor, porque ele vai começar a atuar na alça do DNA, vai atuar só no finalzinho do glucoletor. Então, ou seja, vai absorver aquele resto de eletrólitos lá do glucoletor. Por isso que as pessoas que estão tomando hidroclorotiazida, elas têm que urinar mais, não tanto quanto quem tomou furosemida. É o mesmo princípio aqui dessa taxa de filtração glomerular. Se ele começa a reabsorver lá na alça de Henle, ele vai ter mais tempo passando pela estrutura tubular, né? Então vai ter mais tempo para ser reabsorvido. Então, se o sangue ele permanece mais tempo no glomérulo ou ele passa mais lentamente pelo glomérulo, vai aumentar a capacidade dessa taxa de filtração. É questão mesmo de tempo, de visualizar que vai ficar mais tempo ali na região, então consegue mais ser reabsorvido, tá? Tipo assim, também estava vendo que quando a causa da pressão arterial elevada está acontecendo por conta de uma contração na arteríola aferente, aí nesse caso, meio que não adianta tanto você prescrever diuréticos de alça, porque ela está antes. Então você tem que prescrever o quê? Algum medicamento que evite que esse vaso contraia na aferente. É por isso que prescreve esse do captopril, que é uma enzima conversora de angiotensina. Aí, ou seja, já evita que o angiotensina 1 vire angiotensina 1, vire angiotensina 2 e contraia esse vaso. Isso. Mas quando vocês forem estudar, viu, não foquem tanto na parte de patologia. O foco de vocês do semestre é o indivíduo normal. Para vocês não ficarem se sobrecarregando com conteúdo. Mas, ó, oi. É só porque a fisiologia crua em si, eu tenho mais dificuldade de pegar por ter essas questões práticas. Eu preciso entender essa parte pra quê? Porque as questões as resolvem dessa forma. Pronto. Para não ter algumas integradas. Mas
é justamente isso que eu acabei de falar. Por exemplo, sem colocar uma patologia, sem colocar uma doença. Do meu corpo mesmo, por algum motivo, eu tomei um susto, aí no susto a gente tem uns mecanismos que liberam sódio no sangue, aí aumenta a volemia do sangue, né? Aumenta a pressão arterial. Aí por um próprio momento eu levei um susto, aumentou minha pressão arterial. Os rins, eles têm essa capacidade de controlar essa quantidade, né, de sódio no sangue. Então, aumentei minha pressão, estou querendo reduzir a pressão agora, estou querendo me livrar do sódio em excesso que foi liberado no sangue. Então, não vou fazer o processo de vasoconstrição, não, porque senão vai aumentar mais ainda a pressão. Então, vou liberar aqui um óxido nítrico, né? Uma célula de defesa vai liberar um óxido nítrico na corrente sanguínea. Esse óxido nítrico chega lá nos rins e vai fazer o processo de vasodilatação. Aí, quando ele faz o processo de vasodilatação, especificamente, né, da arteríola aferente, aí aumenta o fluxo sanguíneo, porque são inversamente proporcionais, aí vai filtrar mais sódio, porque vai estar mais sangue entrando dentro do glomérulo. Então, aumenta a taxa de filtração glomerular. Então, no sentido sistêmico é isso, não só na questão de doença, certo? Não é só quando a gente está doente que vai acontecer essas variações de vasodilatação e vasoconstrição, não. É em condições normais, do que o organismo é exposto, a gente vai ter essa variação. Ou vai vasodilatar ou a de entrada ou a de saída, ou vai vasocomprimir a de entrada ou de saída, dependendo, para manter a homeostase dentro do organismo. E isso é controlado tudo a nível de sistema nervoso simpático, certo? Que vai secretar as moléculas, os hormônios que vão sinalizar para que isso aconteça lá em cada um dos néfrons, para que a gente tenha essa secreção a mais do sódio que foi dado como exemplo, certo? Professor, eu não entendi muito. Porque a excreção de potássio ajuda a... O sistema renal retém sódio e excreta potássio, porque o sódio eleva a pressão. O potássio também não eleva a pressão? Mas é porque a gente tem que manter a homeostase do quê? Das bombas, né? Porque esse sódio ele está no meio extracelular. Então excreta o potássio para manter o equilíbrio das bombas de sódio e potássio. Porque o sódio é liberado no meio externo e esse potássio tem que ser puxado para dentro. Aí ele é excretado. Exatamente. Aí ele tem que manter, tem que puxar esse sódio, mas tem que manter a homeostase. Como é que mantém a homeostase dessa carga se está tudo no sangue? Não está ali trocando dentro da célula. Tem que se livrar de alguns potássios, entendeu? É diferente. E a capacidade do sódio em comparação ao potássio, eu não sei explicar a razão, mas assim, em questões de osmorregulação, né? O sódio, ele puxa muito mais água do que o potássio. Eu acho que tem relação com esses transportadores ativos, né? Com as bombas. Mas a gente sabe que o sódio, ele puxa muito mais do que um potássio. Eu tenho uma alimentação rica em potássio, vai me dar um problema? Vai me dar um problema, mas não como uma alimentação rica em sódio, tá entendendo? Que já gera os casos hipertensivos, é diferente. Mas eu não sei explicar por que tem essa diferença, sabe? Então, só para a gente finalizar isso aqui, o segundo exemplo é quando ocorre uma vasodilatação da arteríola aferente. Isso vai reduzir a resistência dessa arteríola. Se reduz a resistência, aumenta o fluxo sanguíneo. Se aumenta o fluxo sanguíneo, consequentemente vai chegar a uma quantidade maior de sangue no glomérulo, portanto, aumenta a taxa de filtração glomerular, certo? Então, beleza, aconteceu a filtração glomerular. Agora a gente precisa que haja a formação da urina em si, né? Porque isso tudo é só o filtrado glomerular. Então, a composição da urina em condições normais tem elementos que sempre estão presentes e outras que nunca estarão presentes em situações normais, tá? A gente não vai entrar na parte patológica. Então, o que é que a gente nunca pode encontrar na urina de uma pessoa normal, né? Proteínas, cetonas, bilirrubinas, né? Sangue no sentido de hemácias, né? Os eritrócitos, urobilinogênio, leucócitos, né? Essas bilirrubinas lá que vêm da bile, são substâncias de grande tamanho. Então, as células de defesa, por quê? Porque aquilo, se isso tiver identificado na urina, no exame de urina, significa que a filtração inicial, aquela barreira inicial do tamanho, ela não está funcionando. Está tendo alguma alteração estrutural dos podócitos, certo?
neutrófilos, no caso de ter pus na urina, por exemplo? Células, não necessariamente pus, mas células de defesa. Na lâmina, quando eu identifiquei, vi lá um neutrófilo. Vi lá um eosinófilo, né? Você vê que tem as células de defesa que estão escapando. Se está passando uma célula inteira, é porque tem algum problema na filtração. Tem um material que eu estava lendo sobre o período que você chama de urinário, aí um deles é que existem algumas, tipo assim, de 7 a 9 síndromes que a gente identifica pelo exame físico. E alguns pela anamnese. Um deles é a famosa piúria, que a piúria apresenta de pus na urina em decorrência do excesso de neutrófilos que estão sendo liberados. Pois é, mas aí já se torna visível, tá entendendo? Se você tá tendo pus na urina, aí pus é sempre os neutrófilos, né? Que a gente viu lá em imunologia. Você já sabe que tem um problema, mas pode existir de um neutrófilozinho escapar e aí tem algum problema na taxa de filtração. É um sinal de alerta, exatamente. E aqui são os componentes que são normais, né? Que a gente sempre identifica: água, ureia, cloreto, sódio, né? O NaCl, potássio, creatinina, né? Que é um indicador do clearance renal, sulfatos, tá? E vários outros componentes que são normais na composição da urina. Tava aqui, ó, a figura ficou jogada no meio do nada. Aqui, quando é só filtrado, ó, passa direto. Quando é filtrado e completamente reabsorvido. Quando é filtrado e também secretado, né, que vem a setinha entrando aqui, vai ser eliminado na urina. E aqui é quando era filtrado e parcialmente reabsorvido, né, que uma parte do que era filtrado era reabsorvido. Ficou desse tamanho, aí não dá nem pra gente ver direito. Então, na formação da urina ou do excreta, né, inicialmente vai acontecer a filtração glomerular que a gente já viu. Após a filtração, algumas substâncias que foram filtradas, elas podem ser reabsorvidas e outras secretadas. Existem transportadores na estrutura tubular dos néfrons que vão facilitar esse processo de reabsorção e de secreção. A reabsorção ela consiste no retorno de determinadas substâncias do filtrado glomerular no túbulo contorcido proximal, principalmente, né? Processo de reabsorção, ele ocorre predominantemente no túbulo contorcido proximal, certo? Onde, nesse processo de absorção, o que é que vai acontecer? As substâncias vão sair do filtrado glomerular de volta para o sangue, diretamente ou principalmente por ação de transportadores, né? Transportadores ou canais. Já a secreção consiste na remoção de substâncias do sangue para o filtrado, ou seja, sai do sangue e vai para a estrutura tubular, que não haviam sido filtradas anteriormente no processo da filtração glomerular. Ou seja, o que é secretado não foi filtrado lá no glomérulo, certo? Portanto, a urina vai ser o quê, né? Vai ser aquilo que foi filtrado, né? O filtrado glomerular, menos o que foi reabsorvido, mais o que foi secretado, é o que vai dar origem à urina ou excreta, certo? Então, aqui é só para vocês visualizarem, né? A gente tem um processo de filtração, de formação da urina acontecendo no glomérulo, no corpúsculo renal. Esse filtrado, ele é encaminhado para a estrutura tubular. E aí ele vai sofrer o processo de reabsorção, ou seja, saem as substâncias daqui e vão de volta para o sangue. Também vai sofrer o processo de secreção, saem as substâncias do sangue que não foram filtradas e voltam para a estrutura tubular. E 4 vai ser a urina, que vai ser o excreta total, que vai ser a soma desse filtrado, menos o reabsorvido, mais o secretado, que vai dar origem a essa urina, certo? Então, como é que isso vai acontecer basicamente? Eu quero que vocês tenham em mente que esses processos de reabsorção e de secreção, que a gente não vai detalhar, porque eu não tive como ver isso, certo? Eles acontecem com base em transportadores, certo?
Então a gente consegue tirar substâncias que estão aqui no filtrado de volta para o sangue através de transportadores. Ou no processo de secreção, tirar substâncias do sangue para o filtrado inicial através de transportadores. Por que a gente tem que ter a presença desses transportadores? A gente viu lá no início. Para que tenha a ocorrência da reabsorção e da secreção, tem que se ultrapassar 3 barreiras. Então, tem que ultrapassar a barreira da célula, o espaço intersticial e o endotélio do sangue. Então, a gente precisa que tenha transportadores, canais que favoreçam a ocorrência disso, tá? Na maioria das vezes, nesses transportes, a gente vai ter o gasto de ATP, certo? Então, a glicose é um exemplo de substância, a gente não vai ver todas as moléculas, certo? Lá no Guyton tem praticamente toda, tem do sódio, tem do potássio, tem bem direitinho do cloreto, aí vocês podem ler se vocês quiserem. Mas a glicose é um exemplo de substância que sofre o processo de reabsorção total, né? Após a filtração. Então, em uma pessoa normal, a glicose ela nunca vai ser eliminada na urina. A gente tem a exceção das pessoas que têm o diabetes mellitus, né? Que vai ter aquela característica de fazer xixi, aí quando você vê tá cheio de formiguinha. Por quê? Porque tá tendo um problema nesse processo de filtração e de reabsorção, que está filtrando a glicose, mas essa glicose que deveria ser totalmente reabsorvida não está sendo reabsorvida. Então, a gente tem a característica de ver as formiguinhas lá comer o xixi doce. Então, essa reabsorção, ela vai acontecer no túbulo contorcido proximal, totalmente, através de 2 transportadores, certo? O transportador GLUT2 e o SGLT2, tá? Então, as células, hemácias e proteínas, como a gente já viu, são estruturas que nunca vão estar presentes na urina devido à ação dos podócitos, que não fazendo parte do filtrado glomerular. Então, como é que funciona essa reabsorção total da glicose, né? Então, a gente tem aqui a glicose no filtrado, né? Ela vai ser filtrada lá no processo de filtração glomerular, mas ela precisa ser totalmente reabsorvida. Daquela figurinha que a gente viu é das substâncias que são completamente reabsorvidas. Então, é necessária a ativação do transportador GLUT2, que o GLUT2 vai fazer esse processo de captação aqui. É o contrário, tá? O SGLT2, ele vai fazer esse processo de captação da glicose no túbulo contorcido proximal. Observem a característica estrutural do túbulo contorcido proximal, né? As vilosidades, né? Para favorecer que esse filtrado permaneça mais tempo ali. Consequentemente, ele passa um processo de filtração, de reabsorção mais eficaz. Então, essa glicose, ela vai ser reabsorvida através desse transportador que faz um transporte o quê? Não lembram, né? As 2 moléculas passando. Um transporte ativo, é isso. Então, ele vai ter a necessidade da presença do sódio para conseguir fazer esse processo de transporte. Só que ele precisa, agora que ele entrou, também sair, né? Então, a saída dele para o espaço intersticial, para que ele possa entrar no vaso sanguíneo de novo, é através do transportador GLUT2. Então, saiu, ele vai aí entrar diretamente na corrente sanguínea, certo? Outra substância também é a ureia, né? Que é o principal metabólito gerado lá no metabolismo das proteínas, através do ciclo da ureia. E ela vai ser liberada na corrente sanguínea, que vai ser filtrada lá nos rins, ou seja, ela vai ser eliminada na urina. Destaco para vocês que a ureia também pode ser eliminada, né, nas fezes e no suor, não somente na urina, certo? Então, essa ureia ela vai ser filtrada lá no glomérulo e também vai ser secretada na alça de Henle, certo? Então, porções... Oi? Por favor, licença para Uma pracinha já. Então vamos lá, pessoal. Então a ureia ela vai ser filtrada no glomérulo e também vai ser secretada onde? Na alça de Henle, especificamente na porção fina descendente e na porção fina ascendente, na porção espessa não, certo? E quem é que faz esse processo de secreção? Secreção é o quê? Retirar a ureia do sangue e jogar lá na urina em formação, certo? Quem faz esse processo de retirada da ureia do sangue e jogar na urina em formação é um transportador chamado de UT2, certo?
Além disso, cerca de 50% da ureia vai ser reabsorvida. Aqui, mudou o processo, tá? Saiu de secreção na alça de Henle para agora ir para a reabsorção. E a reabsorção, ela em sua maioria vai acontecer no túbulo contorcido proximal, associada à ação do transportador UT3, que fica no interstício, certo? Ou seja, ele não está ligado às células do túbulo contorcido proximal. Ele favorece que seja reabsorvido no túbulo contorcido proximal, porque ele puxa do sangue para o interstício e aí do interstício para o túbulo contorcido proximal é feito o transporte por diferença de concentração, certo? Então, o transportador, ele atua no interstício, tirando do sangue para o espaço intersticial. E o restante vai ser reabsorvido nas camadas mais distantes, que é o quê? No túbulo coletor, através da ação dos transportadores UT1 e UT4, certo? Lá no túbulo coletor. Então, pode acontecer reabsorção no túbulo coletor, quando a gente já considera que já está praticamente a urina formada, pode acontecer. É ativado os transportadores que fazem esse processo, seja para a ureia ou para outra substância, e aí essa substância vai ser reabsorvida lá no tubo coletor. Quando a gente tem a ativação pelo hormônio antidiurético, né? Não vai ativar as aquaporinas lá no túbulo distal e no túbulo coletor? Pronto. Então acontece processo de reabsorção nessas regiões mais distantes, tá? Oi. Por aí que dá origem ao oxalato de cálcio, mais ou menos. Assim, a gente tem o cálcio, aí tem que ver o íon do oxalato para formar os pedras do rim. Não sei não. Nas pedras. Alguém sabe? Alguém viu dessas patologias aí? Não. Então aqui, ó, aqui é o resumão básico, certo? Do que é reabsorvido, do que é secretado, e tenho em mente que tudo isso acontece através da ação de transportadores. Então saiu daqui o filtrado glomerular, entrou no túbulo proximal, a gente já tem um processo de reabsorção acontecendo para sódio, cloreto, potássio, né? A glicose, em sua maioria, é reabsorvida aqui através daqueles transportadores, né? O SGLT2 e o GLUT2, aminoácidos, vitaminas, ureia, colina, certo? Depois vai vindo para a alça, né? De Henle. Aqui, ó, é o processo inverso. A gente tem um processo de secreção. Então, na formação do filtrado glomerular, a gente pode ter a filtração de fármacos, né? De drogas nesse processo? Pode. Mas se escapou algum desses fármacos, desses compostos fármacos, dessas drogas, nesse processo de filtração, a gente ainda tem a ocorrência do processo agora de secreção nesse túbulo proximal, que consegue remover mais quantidade de toxinas e de drogas no processo de secreção, tá? Aí vem aqui a alça de Henle, que tem reabsorção de água, certo? Temos aqui reabsorção de mais íons, ó, aqui já reabsorveu amônio, já reabsorveu sódio, cloreto, potássio, mas continua no processo de reabsorção, certo? Sobe aqui, tem um processo agora de secreção, principalmente quando a gente tem o controle do pH. Então, quando você faz lá, né, o sumário de urina, aí tem lá no teu exame se o pH tá tudo ok. Então, se nesse processo de formação da urina tiver, pelo acúmulo, né, dessas substâncias carregadas, uma variação do pH, ele começa a secretar, seja principalmente o H+, mas também pode ser o potássio, para controlar o pH dessa urina. A urina, ela tem que ter aquele pH constante, certo? Tiver alteração, já é sinal de alerta de que tem algum problema. E aqui também no final do túbulo contorcido distal, a gente também vai ter o processo de reabsorção de cálcio, sódio, cloreto e água. E no tubo coletor, que já é teoricamente a urina completamente formada, eu vou ter isso acontecendo? Também tem o processo de reabsorção desses íons da ureia, da água, e também tem o processo de secreção. Continua o processo de controle do pH dessa urina.
Depois que tudo isso aconteceu, todos os processos de reabsorção e de secreção aconteceram, é que a urina é completamente formada. E aí ela vai desembocar, né, lá na papila renal. Da papila vai para os cálices menores, que vão culminar no cálice maior, que vão culminar na pelve renal, que joga no uréter, certo? Aqui só para a gente finalizar sobre o clearance renal, né, ou também chamado de processo de depuração, vai ser o que é excretado de determinada substância que é filtrada. Ou seja, o clearance renal equivale à quantidade de substância que foi filtrada e no final foi excretada, certo? Por exemplo, existem substâncias que são filtradas e elas são completamente reabsorvidas. Então, a gente pode dizer que elas têm uma taxa de depuração ou clearance renal de 0. Porque ela foi filtrada, mas ela é completamente reabsorvida, que é o exemplo da glicose, né? Enquanto existem substâncias que são filtradas, porém elas são parcialmente reabsorvidas, ou seja, o clearance renal é menor que a taxa de filtração. Eu tenho uma filtração daquela substância de 100%. Eu vou reabsorver 50% daquela substância. Ou seja, somente 50% foi excretado. Ai, professora, 50% não é metade? Por que diz menor? Ficou meio a meio? Não, 50% foi o que foi excretado. 50% não é menor do que 100%? Então, foi excretado 80%. O clearance renal é menor do que a filtração, porque a filtração foi feita de 100% e ele foi reabsorvido aqui 20%, ou seja, 80% foi excretado, ainda é menor do que a taxa de filtração, certo? Então esse clearance, essa depuração é menor do que a taxa de filtração. Já outras substâncias, elas vão ser filtradas, elas são completamente excretadas, ou seja, o clearance renal vai ser igual à taxa de filtração. 100% do que foi filtrado foi excretado, certo? Então, a importância de se conhecer essas taxas de depuração das substâncias é porque isso permite saber se o organismo daquela pessoa está com as funções renais em pleno funcionamento. Então, a gente tem o teste com a inulina, né? Que ela tem um clearance total, ou seja, tudo aquilo que é encontrado dentro do organismo é excretado, né? Então, ela tem um clearance total e vai ser medido no sangue e na urina. Ou seja, tem uma importância clínica conhecer essa taxa de depuração de determinada substância, certo? Para ver se está tendo funcionamento renal eficaz. Então, eu vou lá, aplico a inulina no indivíduo. Aí eu pego a amostra de sangue daquele indivíduo e detecto a concentração daquela inulina. Quando eu vou pegar a urina do indivíduo e eu faço a taxa de concentração daquela inulina, deu mais baixa. O que é que isso significa? Que a função renal ela não está sendo eficaz. Por quê? Porque não está sendo filtrado tudo do sangue. Se tivesse toda a inulina sido filtrada, toda a inulina teria sido excretada. Então, a concentração do sangue seria igual à concentração da urina. Mas a concentração da urina está menor. Então, a filtração glomerular não está 100% eficaz, certo? A creatinina é outra substância, né? E é o exame mais utilizado para se investigar o funcionamento renal de forma inicial. Então, primeiro a gente pede a creatinina, para depois ir para a inulina, que é mais considerado o padrão ouro dessa detecção. Por quê? Essa creatinina é um subproduto do metabolismo da contração muscular, que a gente já viu, que vai ser realizada constantemente, portanto, a creatinina é sempre produzida. Então, a medida da concentração da creatinina, ela não vai ser considerada o padrão ouro dos exames, porque além do processo de filtração, ela também sofre secreção. Então, ela não reflete 100% a taxa de filtração. Então, a gente não tem como mensurar se de fato a filtração glomerular ela está 100% eficaz. Porque a gente não sabe a porcentagem de creatinina que veio da filtração glomerular e a porcentagem que veio a partir do processo de secreção. Certo? Pronto.
Pronto, é porque a gente está falando de clearance renal, né? Da taxa de depuração. Por que é importante conhecer essa taxa de depuração de determinada substância? Quando a gente conhece, a taxa de depuração é o quê? A quantidade de uma substância que é filtrada e de fato excretada, certo? Então, quando a gente conhece a taxa de depuração de determinada substância, a gente pode avaliar a função renal, especificamente a capacidade de realizar a filtração glomerular, né? Não o processo de reabsorção ou de secreção. Isso aí tem que ter outras substâncias envolvidas. Então, a creatinina, ela é excretada, né? Só que parte dela é excretada a partir do processo da filtração. Ela sofreu a filtração e entrou lá, vamos dizer, 50% da creatinina que tem que ser excretada, mas na urina foi encontrado 80%. De onde veio esses 30% restantes? Do processo de secreção. Então, por isso que ela não é considerada o padrão ouro, mas ela já dá uma ideia, né? Se a gente tiver as variações, se tem alguma alteração no funcionamento da filtração glomerular, certo? Seja para mais ou para menos, que foi o que a gente discutiu no começo, certo? Então, se for identificada uma alteração, o que é que a gente faz? Faz o teste com a inulina, que já é considerado um padrão ouro, porque ela tem o clearance total, ou taxa de depuração total. Tudo aquilo que é filtrado é excretado, e ela não sofre processo de secreção, certo? Então, como ela não sofre processo de secreção, aquilo que foi filtrado vai ser excretado. Então, você aplica no indivíduo a inulina, certo? Essa substância, faz a medida no sangue para saber a concentração da inulina no sangue e depois faz a medida na urina. Se a concentração de inulina na urina estiver mais baixa, significa que a filtração glomerular ela não está sendo eficaz, certo? Por isso que quando eu estava assistindo a aula, falando dessa inulina, mas não entendi de onde ela vem, porque a inulina não é da nossa alimentação. Não, é uma substância que é aplicada para checar essa funcionalidade renal. E ela é feita normalmente nas pessoas que têm uma alteração da creatinina no exame que é solicitado, no exame de sangue. Eu só tinha falado que não solicitam inulina com frequência, porque diz que o exame é muito caro. Então, por conta disso, vai pela creatinina, pelo benefício pelo SUS. Tem que ser a creatinina. Aí, se detectar para saber, por exemplo, se a pessoa tem uma função renal grave, né, uma doença crônica, aí pede o da inulina, para saber o nível, né, a capacidade que ela está tendo de realizar a filtração glomerular. Aí que parte para ele. A segunda opção, o padrão é o que a gente chama de padrão ouro, né? Acho que deve ser caro, porque, por exemplo, tem que ter uma aplicação para depois. E a própria substância, né? Porque não é óleo, ela tem que ser extraída, tem que ser purificada para a gente poder aplicar. Esse processo de secreção, de produção de substâncias de forma sintética, ele sempre eleva o custo do medicamento, né? Então, a gente também tem o teste com a paraminoipurato, né, que é PAH, que vai ver a concentração dela também no sangue e na urina, da mesma forma que a inulina, e ela vai investigar a capacidade de secreção renal. Então, agora muda, ó, ela não está mais vendo a capacidade da filtração glomerular, ela está vendo a capacidade de secreção renal. Por quê? Porque a maioria dessa substância é eliminada por secreção e não por filtração glomerular. Então, nós temos diferentes substâncias para avaliar a função renal como um todo. Como é que está a taxa de reabsorção, como é que está a taxa de secreção e como é que está a taxa de filtração glomerular, certo? Portanto, esses exames são importantes para ver a função renal. Se estiver eliminando a creatinina e a inulina, se a concentração estiver igual, significa que a filtração glomerular está ocorrendo de forma eficaz, ou seja, os rins estão funcionando. Já se for detectada alguma alteração nessa capacidade de filtração glomerular, a gente deve investigar a presença de uma doença renal crônica, né? Sendo confirmada, a gente vai ter alteração. Por que é importante identificar se o paciente tem uma doença renal crônica, tem alguma alteração renal? Porque os próprios medicamentos vão ter um protocolo completamente diferente. Eu não posso aplicar a mesma dose de penicilina que eu aplico numa pessoa normal em uma pessoa que tem uma doença renal crônica. Por quê? Porque a capacidade que ela vai ter de filtrar esse fármaco vai ser baixa. Ela não está com deficiência na filtração glomerular, então ela não vai conseguir filtrar esse fármaco. Dessa forma, ele vai passar mais tempo na corrente sanguínea, ele pode se acumular e acabar gerando o quê? Toxicidade, né? E aí essa toxicidade começa a afetar o indivíduo.
Então, pacientes com doença renal, tem na bula de todo tipo que é remédio, tem isso. Você que tem problema renal, tem que ver a dose com o médico. Por quê? Porque tem essa dificuldade na filtração glomerular, então pode acabar gerando um processo de toxicidade pelo acúmulo dessa substância, ok? Tranquilo, pessoal?